Bem, então, esse é o resultado, ou seja, a Corte entendeu por maioria qualificada, mais do que qualificada, que é proibida a doação, enfim, de verbas por parte de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Ponto. Eu sou Carlos Galdino e vamos lá. No ar. Politicast News. Primeiro que eu estou aqui mais uma vez sozinho, apresentando um Politicast News. Eu também estou aqui. E segundo que é mais uma edição do Politicast News. A gente tem tido menos episódios temáticos ultimamente, mas temos alguns planos aqui, alguns temas interessantes que virão a ser debatidos no Politicast e que eu acredito que até o final do ano vamos poder publicar para vocês. Então ficamos com mais um episódio de notícias. Vocês se lembram daquele caso de corrupção lá em São Paulo relacionado ao metrô, às empresas de metrô, ao cartel? Pois bem, o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu a dissolução de 9 empresas na acusação de formação de cartel referentes àquele caso. As empresas são Siemens, Alstom, CAF Brasil Indústria e Comércio, Trans Sistemas de Transportes, Bombardier Transportation, MGE, Temoinsa do Brasil, empresa Tejofran de Saneamento e Serviços e MPE. Elas também terão que pagar 918 milhões de reais referentes aos contratos e à multa de danos morais suportados por toda a sociedade, segundo o texto da ação. O ato que é foco dessa ação aconteceu em 2007. Os contratos foram firmados em 2007, quando o governador do estado era José Serra. O interessante é que, na notícia, eles afirmam que o governo é vítima dessa atuação desse cartel. E eu lembro que quando começou a se falar desse problema da Lava Jato, lá na Petrobras, o que foi dito foi a mesma coisa, que era um cartel que acontecia externamente e que o governo, que a gestão da Petrobras era vítima disso. Desde aquela época, esse argumento não colou, mas parece que lá em São Paulo cola, né? É como na época do mensalão mineiro e o mensalão de Brasília, né? Um colou, um pegou e teve consequências, o outro não. O curioso é que eu, pessoalmente, eu acho muito semelhante a atuação, o caso de corrupção do metrô de São Paulo e o da Petrobras. A despeito da escala do que foi desviado, eu acho muito parecidos e eu acho muito improvável que seja tão diferente a forma como a gestão pública se colocou diante do problema. Mas está aqui, são 9 empresas que, segundo o Ministério Público de São Paulo, deverão ser dissolvidas e devolver o dinheiro. Vamos ver como é que termina isso. E o governo tucano saiu ileso dessa. Finalmente, o governo se posicionou e elaborou um projeto de lei para repatriar o dinheiro não declarado. Foi colocado no exterior. Segundo esse projeto, que foi mandado para o Congresso, eles terão que votar, o dinheiro não declarado repatriado deverá pagar 17,5% de imposto e 17,5% de multa por ter sido colocado no exterior, sem declaração. Aí, tirando-se esses 35%, o contribuinte vai ficar isento de qualquer outra obrigação que ele tenha quanto ao fisco, exceto nos casos de dinheiro obtido de maneira ilegal, casos de tráfico e corrupção. Nesses casos, os bancos serão responsáveis por fazer a triagem e encaminhar para os órgãos competentes para que seja feita a investigação e que o contribuinte, então meliante, passe a pagar também por esses crimes. É uma solução que já devia ter sido tomada há um bocado de tempo, que teria a trazer mais recursos para o governo, para diminuir o déficit, facilitar um pouco a gestão desse momento turbulento. O governo anunciou recentemente, tendo como base o dia da gravação, um corte de 26 bilhões de reais. São 9 medidas principais que incluem o adiamento de um reajuste salarial dos servidores, que estava previsto para janeiro de 2016. O governo vai segurar esse reajuste até agosto, mais de 6 meses de retenção, para assim economizar 7 bilhões de reais. Também suspenderá concursos públicos, economizando 1,5 bilhões. Haverá cortes também no Minha Casa Minha Vida e corte administrativo de 2 bilhões.
Além disso, a CPMF vai voltar segundo a proposta do Planalto. Tudo isso tem que ser colocado em votação lá no Congresso e a gente não sabe o quanto por cento disso vai ser aprovado e o quanto vai ser negado. No caso da CPMF, como eu não conhecia a respeito, eu acabei pesquisando um pouquinho. Eu conhecia mais como um imposto do cheque, que o pessoal falava. Na verdade, em mais detalhes, ele é um imposto de transação financeira e ele foi concebido com a intenção de substituir o imposto de renda, o que definitivamente não aconteceu. Os dois ficaram coexistindo por um bom tempo, até 2007, quando ele foi derrubado. Houve tentativas de voltar à CPMF, mas nenhum obteve sucesso até o momento. E eu acredito que essa nova tentativa não tem boas chances de trazer a CPMF de volta também. O bom de usar a CPMF como forma de obter mais recursos para superar essa fase difícil, o positivo dessa medida é que é uma medida que afeta mais os ricos, né? Não afeta tanto a população que já vem sofrendo no dia a dia, com inflação, com desemprego, mas vai ver, é justamente por isso que a grande mídia fala tão mal da CPMF. Tem alguns setores lá, principalmente o pessoal do PMDB, que está tentando condicionar qualquer medida econômica que venha tentar aumentar a receita, querendo condicionar isso a cortes em programas sociais. A gente tem que ficar de olho nisso também. Outra coisa interessante sobre a CPMF é que dizem que ela é uma ferramenta importante contra a sonegação de impostos, porque uma vez que ela incide sobre as movimentações financeiras, há como se cruzar o que foi arrecadado através de movimentações financeiras com o que foi declarado em imposto de renda. E fica bem mais difícil sonegar. Então eu acredito que só por essa qualidade, só por essa característica da CPMF, a gente deveria defender que ela existisse, por mais que o valor seja pequeno. Assim. A proposta atual é de 0,20%, que é inferior ao valor que tinha quando foi extinta, que era mais de 30%, mais de 0,30%. Então, por conta desse papel dela contra a sonegação de impostos, eu acredito que mesmo que fosse 0,01, é interessante ter isso, porque corrupção no Brasil ela está muito enraizada e não é mérito exclusivo da política, menos ainda de um partido específico. É uma coisa já praticamente institucionalizada no país, tanto na área governamental, na área empresarial, em todo canto. Então, qualquer ferramenta que a gente tenha de combater essa prática de corrupção, de jeitinho, de sonegação, tem que ser defendida. Movimentos sociais ameaçam retirar apoio a Dilma. Movimentos ligados à moradia, terra, cultura e educação, que foram às ruas defender a presidenta Dilma contra o impeachment, em uma defesa que não foi tão defesa assim, como a gente sabe, né? Na verdade era uma defesa do Estado Democrático de Direito e não da presidenta propriamente, pois agora eles estão ameaçando retirar o apoio à presidenta caso ela continue se negando a conduzir o programa que a colocou no poder. Esse movimento tenta fazer uma voz para defender os programas sociais, que foram o grande cartão de visitas do governo Lula, que continuaram com a Dilma e agora estão sob forte ameaça, com a imprensa caindo em cima, a oposição batendo nessa tecla, querendo que os programas sociais sejam cortados. Essa coligação de movimentos sociais está tentando criar uma voz que tente confrontar essa movimentação toda, para que sejam mantidos os programas sociais. E convenhamos, são os únicos aliados que a presidenta tem tido nos últimos meses. Se ela continuar agindo assim, vai perder até esses. Olha, pouco depois que o Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, uma notícia veiculou, foi numa época que a gente não publicou o Podcast News, então acabamos não divulgando isso, mas ocorreu uma notícia que houve uma mudança geral na gestão da TV Câmara, e que essa medida era uma medida inédita na casa, que nunca nenhum presidente tinha interferido deliberadamente na gestão da TV Câmara. Pois Eduardo Cunha colocou seus aliados, que fazem parte da mesma bancada evangélica, colocou esse pessoal em posições de poder dentro da TV Câmara, inclusive obrigando que toda a programação tivesse que ter aprovação de aliados dele para poder ir ao ar. Eu vi com bastante preocupação na época e recentemente vi uma notícia já consequência disso.
A notícia diz: TV Câmara é utilizada para fazer propaganda para parlamentares. A acusação é que, desde o final de agosto, a TV Câmara passou a exibir o programa Onde o Povo Está, que se assemelha a propagandas eleitorais e que tem beneficiado parlamentares aliados do presidente Eduardo Cunha, presidente da Casa. Mais uma das peripécias de Eduardo Cunha, que ele faz estando lá e que os poderes do Brasil parecem não perceber ou deixar para lá fazer vista grossa. E continuando com as ações do Eduardo Cunha, a gente volta para aquela velha questão do financiamento empresarial. Inclusive, eu não tratei bem disso, pelo que eu me lembro, mas no início nós acabamos falando muito de financiamento privado de campanha, quando na verdade nós devemos nos posicionar contra o financiamento empresarial. Explicando melhor, o financiamento privado de campanha seria o que faz oposição ao que é público, ao financiamento público, e envolve, além de empresas, as pessoas físicas. Então, é interessante que as pessoas físicas possam sim contribuir com campanhas. Eu acredito que o ideal mesmo seria que houvesse um limite, aquele limite de R$800 por pessoa que foi proposto pela OAB, eu acredito que estaria de bom grado, seria suficiente para pessoas físicas doarem para campanhas, e o financiamento empresarial deveria ser proibido. O Senado, como eu disse no último Podcast News, aprovou o fim do financiamento empresarial e o texto voltou para a Câmara. Rapidamente, a Câmara reverteu o texto e derrubou essa mudança do Senado, voltando a permitir o financiamento privado naquela norma que eles tinham pensado, que era proibindo que as empresas doem para políticos, mas permitindo que elas doem para partidos políticos. O curioso disso é que eu só fui ver a respeito recentemente, é que antigamente, antes de 2014, as empresas que quisessem doar sem ser vistas, doar na surdina, elas faziam justamente essa manobra de doar para o partido, e o partido repassava para o político. O TSE, em 2014, editou uma resolução que obrigava os candidatos a registrar a sua contabilidade de doador original, de modo que todos que doassem para candidatos fossem identificados. Pois é, agora com essa medida, doações ocultas vão ser a regra. Mesmo que o empresário queira se identificar como doador da campanha, ele não vai ter como, pelo TSE, fazer essa identificação. Aquele argumento deles de que doar para partido pode, mas para político não, porque é bom para a democracia, não tem o menor sentido. O que vai acontecer na prática é que vai ficar tudo muito mais obscuro, e hoje em dia a gente sabe aproximadamente quem faz parte da bancada da bala, quem faz parte da bancada do boi. Nas próximas eleições a gente não vai ter como saber isso de forma clara. E que democracia é essa, onde além de a representatividade ser dos empresários e não da população, a população não tem o direito de saber que empresários são esses? Essa reforma da Câmara só piora as coisas, tornando a nossa democracia cada vez pior. E falando da bancada da bala, eles estão propondo liberar o porte de armas nas ruas de todo o país. É só mais uma cria do financiamento empresarial. E outra novidade interessante é que Gilmar Mendes finalmente devolveu para votação aquele texto que alega a inconstitucionalidade do financiamento empresarial, que ele tinha pedido vista há mais de um ano. Finalmente ele devolveu e tende a ser votado em breve lá no STF. A ação direta de inconstitucionalidade voltou à discussão no Supremo na última quarta-feira. Na quinta-feira finalmente houve um resultado. Por 8-3, fica proibido pelo STF o financiamento empresarial de campanha. E para concluir, uma doleira chamada Nelma Kodama, que também está sendo investigada, lá na CPI, disse uma coisa interessante, que foi: o Brasil é movido pela corrupção. Uma vez que parou a corrupção, o Brasil parou. E eu gostaria de que vocês pensassem a respeito disso. E gostaria também de ouvir a opinião de vocês a esse respeito. Então, se tiverem tempo, se quiserem contribuir com sua opinião em torno disso, mandem sua opinião para contato@politicast.info ou comentem no post em podcast.info. Antes de concluir, conheça um projeto interessante. São só 30 segundos de propaganda. O Politicast não tem qualquer relação com o projeto, mas acreditamos ter importância social. Se puderem e gostarem, colaborem. Você gosta de política? E de hambúrguer?
Para a grande maioria dos brasileiros, política é uma coisa distante e incompreensível. O sistema político é complexo e nem todo mundo tem o tempo e a paciência necessária para entender. Para resolver isso, criamos o Fast Food da Política, uma série de jogos divertidos e simples para você aprender política brincando. Para isso, precisamos da sua ajuda. Acesse catarse.me/Fast Food da Política e apoie o nosso projeto. Lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima!